Sextou! 31 de janeiro, estamos chegando com o Giro do Esporte. Ricardo Paredes, bom dia! Bom dia, Maria Regina. Bom dia para você ligado aqui no Giro do Esporte. Estamos chegando nessa super sexta-feira. Vamos destacar o campeonato estadual. Chega mais, comentarista Leomar Ferreira. Qual vai ser o grande jogo aí dessa quarta rodada? Bom dia! Bom dia a todos que nos acompanham. Eu acho que o jogo, não sei se o melhor, mas o jogo que vai chamar mais atenção é o jogo do Coxim contra o Operário, né? O Operário precisa vencer, o Coxim também. Então eu acho que esse jogo, apesar de tecnicamente pode não ser um jogo que chame mais atenção, mas pela situação das duas equipes, eu acho que esse vai ser o jogo a ser mais observado na rodada. Com a gente também, narrador Alex Delina. E a expectativa para essa quarta rodada? Delina, bom dia. Oi, Eva, bom dia, Ricardinho, Léo, bom dia a todos. Expectativa de uma rodada preocupante, principalmente para o Operário, o atual campeão estadual. Está lutando aí pelo bicampeonato seguido, mas está difícil a situação do Operário. E o Operário tem que torcer para alguns resultados aí para conseguir dar uma alavancada nessa campanha aí que ferrou para o Operário. Mas a gente vai falar isso aí durante o programa. Vamos falar de esporte. Vem com a gente, o nosso time está pronto e o Giro já está no ar. E a gente já começa destacando o campeonato estadual, né? O líder Pantanal enfrenta o Corumbaense. Leomar, não é uma tarefa fácil, né? Não é uma tarefa fácil, principalmente para o Corumbaense jogar dentro de casa contra uma equipe bem formada, uma equipe que vem apresentando um bom futebol, que é o time do Pantanal. Para o Pantanal também é um pouquinho complicado, porque o clima da cidade, a gente está aqui com um clima quente, um clima abafado, Corumbá é assim também. Então, os jogadores que vieram, é claro que não estão acostumados. A gente que já está aqui há mais tempo sabe como é que funciona lá, sabe o que deve ser feito. Mas o Pantanal vai visitar o Pantanal para jogar, né, contra o Corumbaense, né? Vamos ver o que vai ficar. Falando nisso, você tem notícia do Pantanal lá de Ladário, antigo, né? É finado ou não é? Ainda existe? Existem algumas pessoas que ainda têm, que mantêm o time. O Cláudio Mineiro, por exemplo, que era o treinador, eu estive conversando com ele tem um carinho muito grande por essa equipe do Pantanal. E a gente também, até porque em Ladário tem um estádio também de futebol. É claro que em dimensões, em condições menores do que o próprio Arthur Marinho, mas o estádio tem algumas pessoas da cidade de Ladário e de Corumbá também que tem um carinho especial pelo Pantanal. Não morreu, mas também não está ativo, né? Vai ter que mexer um pouquinho mais, vai ter que fazer mais alguma coisa para voltar ao Pantanal. Alex Delina, não é uma viagem rápida, né? Daqui a Corumbá, pelo menos umas 6 horinhas aí, já é um fator que pode ser a favor do corumbaense? Olha, pode ser a favor do corumbaense, mas o mais importante, a gente até comentava na segunda-feira, eu acho que o mais importante para o corumbaense é a liberação do Arthur Marinho. A torcida de Corumbá comparece, gosta de torcer pelo corumbaense, né? E eu acho que o Pantanal vai ter essa dificuldade, mesmo sendo o líder do campeonato, enfrentando o corumbaense, jogando em casa, e o Arthur Marinho foi liberado. Eu acho que isso aí vai ser um ponto positivo para o Carijó da Avenida. Lembrando que você, nosso telespectador, participa do Giro do Esporte. Anote aí o nosso WhatsApp 99214-4513, 99214-4513, DDD 67. Estamos ao vivo pelo Facebook Giro do Esporte MS. A sua participação é muito importante para a gente, não perde tempo não, e já participa. Ricardo Paredes, fica essa responsabilidade, já que Pantanal, né, e Dourados, os dois com 7 pontos ali na liderança. O Corumbaense, por exemplo, o Pantanal, por exemplo, perdendo ou vencendo, já força um pouquinho o resultado de domingo do Dourados, hein? Sem contar que se o Pantanal perder, né, para o Corumbaense vai lá para cima também, né? Encosta na liderança, passa, né? Acho que vai a 8, né? Vai a 8 pontos, passa, a equipe do Pantanal vai para a liderança do campeonato estadual. Só para lembrar o torcedor que o jogo lá em Corumbá acontece amanhã, a partir das 18 horas. Então, o clima lá é quente, mas vai estar um pouquinho mais ameno, né? E a gente espera que as equipes consigam fazer uma boa partida para presentear o torcedor de Corumbá, que, como o Delina falou, prestigia e acompanha os jogos da equipe da casa, né? Casa cheia, com certeza, hein, Leomar? Casa cheia, com certeza, bom jogo. Eu sempre chamo a atenção para essa pequena diferença de pontos. É preciso o time da casa marcar pontos, somar pontos. E aí buscar alguma coisa fora. O Pantanal vai tentar fazer isso. E o Corumbaense, de qualquer forma,
se reabilitando do campeonato, tentando melhorar cada vez mais. A chance que tem é agora dentro de casa, principalmente com o apoio da sua torcida. O torcedor sabe que precisa apoiar, vai apoiar, e aí a gente espera um bom jogo, apesar do gramado também não estar tão bom assim. A gente sabe, através de informações, e eu tive pessoalmente lá algumas épocas, e vi que o gramado não está tão bom assim. Então, pode prejudicar um pouco o futebol. Tá certo. E agora a situação do Operário, né? Depois de 2 jogos aí, sem um resultado positivo, vai enfrentar o Coxim e é preciso vencer para até conseguir reconquistar essa confiança, né? E está acontecendo muitas coisas fora, nos bastidores do Operário, que isso pode influenciar dentro de campo. A gente que já viveu, que é o meu caso, vivi as agitações, as coisas extra-campo prejudicam demais dentro do campo. O Operário não vem bem, a gente sabe, o treinador tem o time na mão ainda, por enquanto, está tentando mexer, tentando fazer, mas os torcedores, naquele intuito de melhorar, de fazer cada vez mais do Operário, está cobrando do jogador. Está fazendo a pressão, né, Léo? Pode cobrar, é dever do torcedor fazer dentro do campo. Paga ingresso, vai no estádio e cobra. Fora do campo, isso não pode acontecer. Por quê? Torcedor paga para ir dentro do campo, torcer e fazer. Fora, o jogador de futebol fora do campo é um jogador que tem uma vida normal. Tá? Essa coisa de passar um pouquinho do limite é que pode atrapalhar dentro do campo até. Existem torcedores que estão abordando os jogadores, fizeram isso depois do jogo do DAC. Olha o lance do gol aí, Léo. Pois é, fizeram isso lá no jogo do DAC. Eu tenho duas convicções comigo. A defensiva do Operário se coloca mal. Olha lá, o jogador nem mudou o pé, nem saiu do lugar para fazer. Então, a defensiva tem problema, o meio-campo não tem organização, não tem ninguém para organizar as jogadas, fazer com que as jogadas aconteçam. Está faltando aquele 10 ali, né, Léo? E lá na frente também só tem o Canela, quer dizer, aí viram duas coisas. Não está fazendo porque não está produzindo, tem que ter alguém para produzir. Não adianta você produzir e fazer se lá atrás o time está mal colocado. Eu acho que é mais questão de colocação dos jogadores. Não chega a ser deficiência técnica, nada. É mais uma questão de colocação. O treinador precisa orientar melhor, colocar os jogadores em posicionamento melhor. Tomou gol ali em que contra o DAC aqui, o jogador estava dentro do gol praticamente, contra o Ivinhema, aliás. O jogador cabeceou dentro do gol, então a defensiva está muito desorganizada. Precisa organizar a defensiva, colocar um jogador para organizar o meio-campo e ter alguém na frente que, com a criação, possa fazer os gols. Agora, Léo, em cima do que você falou, a preocupação da torcida do Operário, principalmente, eu estava conversando ontem com um operariano fanático, aliás, ele é mais operariano do que corintiano, ele disse para mim. E a preocupação da torcida é a seguinte, é quando o torcedor começa a fazer contas. O Operário ele tem aí só 3 pontos na tabela de classificação, tem mais 18 a disputar, precisa dessa vitória contra a equipe do Coxim no final de semana. E tem outro detalhe, precisa começar a torcer para que, por exemplo, Pantanal e Corumbaense, é o que ele falou, Pantanal e Corumbaense vai ser bom o empate lá. Ele começou a fazer essa matemática, depois eu fiquei pensando, é preocupante a situação do Operário, porque é um campeonato de tiro curto, são mais 6 jogos, e se o Operário não abrir o olho, é o que eu falei no começo do programa, ferrou, hein? Ferrou, de repente não consegue nem a classificação aí para a próxima fase. E quando você fala em 3 pontos, são 3 de 9 possíveis. Isso. Né? Então é um desempenho muito ruim. Eu acho que quando chega nessa parte do campeonato em que o torcedor já começa a fazer cálculos para o time dele classificar, já fica muito mais difícil. É só ter que fazer o dever de casa. Eu sempre digo isso. Dentro de casa você não pode perder ponto e tentar buscar pontos fora de casa. O Operário vai fora de casa, um time que também não venceu. Quer dizer, não vai pegar lá dentro uma equipe bem tranquila, não. Vai ser um jogo um jogo mais pegado. E o Coxim precisa também, Coxim porque está lá também embaixo. precisa, é isso que eu estou te dizendo. Os dois precisam da vitória, né? E o Coxim joga em casa, não sei como é que está campo, gramado, essas condições. Lá sempre foi um campo em que o torcedor abafa, é pressão, sente muita pressão. Os jogadores do Operário já estão sendo pressionados, quer dizer, precisa fazer trabalho agora psicológico, um trabalho de confiança, confiar no trabalho que tem sido feito pelo Operário, mas o principal são os dirigentes não abandonarem, como aconteceu em Dourados, que acabou o jogo, não abandonarem os jogadores. É preciso ter uma certa união, um certo cuidado com os jogadores, porque estão expondo demais os jogadores. Alguns dirigentes, eu já vi isso anteriormente, alguns dirigentes até gostam disso. Deixa o cara se virar com a torcida, deixa ele fazer isso, mas isso é prejudicial. Porque ao invés de ter a cobrança, o jogador pode se abalar psicologicamente e dentro do campo está. E até mesmo, Léo, pelo calendário do Operário. O Operário não tem só o estadual, tem Copa do Brasil vindo, tem também, ele é representante do estado na Série D do Campeonato Brasileiro.
Então, precisa realmente ter essa unidade do grupo, né? Precisa ter unidade do grupo e precisa ver agora o que fazer rápido. A diretoria tem que agir rapidamente. A gente já sabe, Ricardinho já comentou isso aqui, que esse time do Operário para o campeonato, para a Copa do Brasil e para a Série D não serve. Então tem que começar a mexer agora, ou então devagar e mexendo e fazendo com que esse time renda, mas com muito cuidado e rápido. E para o jogo de domingo, né, 3 da tarde, em Coxim, o estádio André Borges está liberado, né? Está liberado aí para o torcedor. Notícias importantes aí para o torcedor de Coxim e também para o torcedor do Operário, que vai até Coxim, que é um pouquinho longe aqui da capital, né, para acompanhar o jogo, né? Então agora todos estão? Todos os estádios estão aptos a sediarem jogos aqui no Mato Grosso do Sul. Um trabalho árduo da federação, né? Infelizmente, começamos o campeonato com alguns estádios sem estarem liberados, 100%, mas agora está tudo ok, não tem mais nenhum problema com relação ao estádio, né? Tem mensagem aqui no nosso WhatsApp 992 14 45 13, DDD 67, ao vivo pelo Facebook Giro do Esporte MS. Bom dia, uma ótima sexta-feira, é o Jesuíno. Obrigada, Jesuíno, pela sua participação. Operário perdendo para o Coxim, da Lastra já balança no cargo. É o Valdir do Buracanã na audiência, mandando abraço para todo mundo. Eu acho que já. Quer dizer, balançar... Você acha que já cai? Já está. Já está balançando. Já está balançando, já acendeu a luz vermelha, já acendeu todas as cores lá que podiam ser acesas, mas eu acho que ainda existe uma pequena possibilidade dele tentar reverter isso. É só acertar o que eu disse, acertar um pouco a defensiva, colocar um jogador melhor, ainda ajustando as peças, pode ser que ele ainda consiga salvar muita coisa. De repente, a troca dele não é viável. Vem um outro treinador que não conhece o time. Até não querendo te interromper, já interrompendo, até quanto é que custa mandar o técnico embora? Tem essa questão também. Essa questão, a parte né? financeira Quanto é que pesa custa demais. chamar um outro técnico, um técnico que ele não formou o elenco para essa temporada? Então não é simplesmente mandar embora que vai resolver o problema. Porque, com certeza, esse ano o contrato do Dalastra não dura só 3 meses, né? Só o estadual, né? Obviamente fizeram um contrato um pouquinho maior, porque tem que cobrir a Copa do Brasil e também o Campeonato Brasileiro. Então, Delina, o raciocínio está correto. O Águia fez isso. O Águia trocou de treinador, trouxe um treinador que a diretoria já conhece. Mas o treinador que chegou não conhece o elenco, não conhece os jogadores. Até ele colocar o time dele para jogar da forma como que ele quer, de repente os jogadores que estão no elenco não são capazes de fazer o que o treinador precisa que seja feito. Então vai ter que trocar. É a mesma coisa que trocar o pneu do carro com o carro andando. Quer dizer, ele vai ter que trocar, dar certo e vai ter que fazer a coisa acontecer. Tem mais participação. Bom dia, Eva Regina. Um abraço para você e para o Leomar. No tempo em que o Leomar jogava, a gente tinha zagueiro bom. Leomar, Cocada, Dito, Paulinho, Maranhão, Amarildo. Naquele tempo, gente, tinha vontade de verdade. Zagueiro bom era os de casa. E agora traz uns jogadores de fora que não jogam nada. É o Osmar, da Nossa Senhora das Graças, e manda um abraço pro Delina também. Valeu, um abração. Osmar, a coisa de se ajustar é muito simples isso. Precisa ter um modelo de jogo, precisa colocar melhor, se colocar melhor dentro de campo. A gente está falando de defesa e eu, particularmente, acho que eu tenho condições de falar sobre o que eu já conheço, eu já vivi. Então, é questão de se colocar dentro da área. Você vê o último gol que o Operário sofreu lá em Dourados, o jogador não saltou. Tinham 3 jogadores dentro da área e o jogador que fez o gol estava com o pé no chão. Não foi disputa de bola, foi colocação dos jogadores. E aqui também, contra o Ivinhema, tiveram 2 gols em que os jogadores não se colocaram de forma correta. Então, não é questão de qualidade do jogador, é questão de colocar melhor, se colocar melhor na jogada, para poder não ter esse tipo de problema. Vamos dar uma olhadinha, então, na tabela de classificação? Vamos lá? Vamos lá, Eva Regina. Tá aí, então, ó, a gente falando, né, sobre o Pantanal e Dourados, que dividem a liderança com 7 pontos, né? Corumbaense e Costa Rica com 5, Ivinhema e Aquidauanense com 4, até aí seriam os classificados. Operário e Águia Negra tem 3, e aí hoje os rebaixados seriam Naviraense e Coxim, que ainda não pontuou, né? E a parte de baixo da tabela tá bonita, né? Só equipes importantes aí, né? Tirando Coxim, né? Mais Operário, Águia Negra Não e fala Naviraense. assim do Coxim. A importância de... Vou defender o Coxim foi Ricardinho. campeão estadual já. A importância Série B, é pelo né? estadual, Não, da a quantidade Série A. estadual, né, Mas eu Ricardinho? estou falando de Série A, né? O Operário, Águia Negra e Naviraense tem uma história, né? Agora Sim. Coxim ganhou a Coxim, Série B. o treinador Amarildo Carvalho, o Leomar Mas vai foi a lembrar. Série B, né? Não, Série A. Série A. Série A. Série A disputou Era a o Copa do time dos Brasil. vovozinhos, né, Leomar? E ainda jogou a Copa do Brasil. Né? Com o Dubinha e Companhia Limitada. Dubinha, Chaveirinho, Claudinho, Mosquito, uma série de jogadores. Já foi sim, foi campeão. E o Amarildo Carvalho, que era o treinador, Tainha. Grandes Verdade. nomes.
Foi aí sim que surgiu, que se ergueu um pouquinho mais o Coxim e que melhorou o futebol naquela região. Tá certo. Intervalo rapidinho e a gente já volta. Continue participando. 99214-4513. 99214-4513. DDD 67 ao vivo pelo Facebook Giro do Esporte MS. No próximo bloco eu vou ler a sua mensagem. Então, continue participando. Já estamos de volta e ainda falando em campeonato estadual. Tem jogador da base do Operário que está ansioso para ser chamado. Nossa equipe conversou com o Pedrinho. Vamos ouvir, vamos ver o que ele diz. Ele trabalha bastante seu mental e seu corpo para caso você venha a estrear no profissional com a idade abaixo, ou então você chegar e não tá tão atrás dos restantes dos atletas. E me diz uma coisa, você está ansioso, se sente já um pouco mais preparado, você acredita que no próximo jogo tenha condições de já entrar e fazer um bom show? Cara, a ansiedade sempre bate, né? Aquele friozinho na barriga, sempre quando você vê e você está relacionado para os jogos. Mas eu tenho na minha cabeça que eu estou preparado sim, que caso o treinador precisar eu vou estar disposto a ajudar a equipe. E sempre em busca de estar sempre melhorando a cada treino, né? Cada dia que se passa. Leomar, o jogador quando vem da base parece que fica ali na expectativa, né? Pode entrar a qualquer momento, deve rolar um friozinho na barriga, você passou por isso, né? Passei sim, sempre acontece isso. Agora, depende muito do treinador, depende muito dos dois treinadores, né? Tanto o do time profissional quanto da base. Fazer essa preparação, essa transição, evitar o excesso de otimismo, a responsabilidade também, né? Como qualquer profissão, a primeira vez que você vai, sempre você tem aquela ansiedade, isso faz parte, e tem que ter. É interessante que tenha, mexer com isso, porque aí ele se prepara, dá valor ao que está sendo feito. Agora, tem que tirar um pouquinho de responsabilidade, ele tem que fazer uma coisa que ele sabe fazer, que é jogar futebol, né? O duro é quando você tem que fazer alguma coisa de coisa que você nunca fez. Jogar futebol ele sabe, ele conhece, tem qualidade, então aí é o treinador que vai colocando devagar, vai dando responsabilidade devagar para ele, para não queimar etapas. Numa situação que o Operário está atualmente, não é muito legal colocar o jogador tão jovem assim para atuar, Eu ia dizer exatamente isso, é até perigoso. Mas em algumas ocasiões, Ricardo, essa necessidade que o Operário tem do jogador faz com que ele entre e possa resolver, e aí sim ele se tranquilize. Se firmar também, né? Porque essa ansiedade é aquela coisa de você querer entrar e resolver a situação à sua maneira. E às vezes ele entra em campo, joga de uma maneira diferente, que realmente resolve. Então é complicado, mas tem que ser tratado com muito cuidado, muito carinho, para que não prejudique o futuro ou o começo da carreira do jogador. Falando em Operário, tem até uma participação aqui do Operariano. Então manda pro mundo. Pelo 99214-4513, DDD 67, ele diz o seguinte: bom dia, Eva Regina e Ricardinho Paredes. Ô Eva, como pensar em apoiar umas pessoas que não vestem a camisa do clube que trabalham? Eva, você mantém um péssimo funcionário em sua empresa. Aí ele está falando, como diz... O futebol é dinheiro, é business, né? Como diz Arthur Mori, o futebol é dinheiro, é business. Aí ele está reclamando do comentarista que narrou o jogo. Acho que ele ainda está lembrando, né? O DAC Operário. Ele diz, o melhor jogo foi o árbitro. E no programa você é a melhor. Obrigada, Márcio Lobão. Está dando a opinião, né? Márcio Lobão, muito obrigada pela sua participação. Mas ele está bravo com você, Delina, por causa dos pontos, não é? Lobão, Ele está falando do narrador, do DAC e Operário. Não foi, não fomos nós. Não é nós. Eu achei que ele estivesse bravo com Delina. Mas, Lobão, segunda-feira eu pedi desculpa. Lobão, me manda o seu endereço, que eu vou mandar flores para você, meu coração. Mas, gente do céu. Eu imaginei que fosse dos pontinhos. Não, mas não foi. Ele está falando do jogo transmitido Será que pelo canal da Federação. A TV Operário? Acho que teve o canal da Federação e também do Operário. Né? Isso. Chegou aqui, Ricardo Paredes, ainda falando do desafio de ontem. Meu Deus do céu. Todo mundo não se fala em outra coisa. Eu vou te falar, eu desliguei a TV, viu, gente? Não, a vergonha ali. Mas é o seguinte, a edição não ajudou o repórter. Né? Não colocou nenhum lance que você, nenhum ponto que você fez. A Érica está dizendo, eu desafio o time do Giro do Esporte em uma partida de bocha
na ABB. Quero ver Ricardo Paredes e Eva Regina vão conseguir me superar nessa modalidade. Valendo um almoço ainda. No meu lugar, eu escalo meu amigo Cleidox. O Cleido Medeiros. Ele é bom de bocha? Craque na bocha. Mas ela tá desafiando você, Ricardo. Mas eu de novo? É, desafiou a gente, falou que ela vai ganhar da gente. Mas, meu Deus. Então, O Ricardo vai chegar lá e vai querer fazer embaixadinha com a bola de bocha lá. Tá certo. E no último jogo, a gente voltando pro campeonato estadual, tá? No último jogo entre Águia Negra e DAC, 2 jogadores do Águia se lesionaram. Alan, atacante, e Wesley, lateral direito, foram afastados. O atacante teve uma contratura e o lateral sentiu uma fisgada forte na coxa. Os dois estão em recuperação e não vão jogar no próximo domingo, de acordo aí com o que apurou o nosso repórter Leonardo Paraná. Leomar, o técnico aí tem 2 desfalques, então, né, para essa partida. Isso acontece muito no início de temporada. Eu quero só tentar justificar isso. Isso acontece muito no início de temporada, porque pode ter uma temporada curta, uma pré-temporada curta, e a musculatura não está ainda acostumada a intensidades maiores. Então, provavelmente, principalmente esse tipo de contusão, contratura, alguma coisa nesse sentido aí, é porque não houve uma preparação adequada da maneira e do tempo que deveria ter sido feito, e os jogadores já estão jogando, já estão em outro ritmo em relação ao que foi preparado. Prejudica sim, porque são 2 jogadores, se fosse um só, colocaria, mexeria, fazia. São 2 jogadores, um lateral e um meia-campo, um atacante. Chega o treinador novo também, precisa colocar esses jogadores para jogar o mais rápido possível, e o tempo é curto do campeonato. De repente nem conseguem, de acordo com a tabela, né, nem conseguem colocar novamente o jogador em atividade. Tá certo. Intervalo rapidinho, continue participando, 99214-4513, 99214-4513. No próximo bloco tem Campeonato Carioca por aqui, a gente volta rapidinho. De volta com o Giro do Esporte, o assunto agora é Campeonato Carioca. No retorno ao Maracanã, Flamengo vence Sampaio Corrêa. Vamos aos gols. A partida marcou o retorno do Flamengo ao Maracanã. O time de Felipe Luiz venceu o Sampaio Corrêa por 2-0. Os gols da vitória foram de Wallace, Ian e Alcaraz. No segundo tempo, o rubro-negro poupou a maioria dos titulares, visando a decisão da Supercopa contra o Botafogo no domingo. O Flamengo chegou aos 10 pontos na 4ª posição. O Sampaio Corrêa está na 11ª colocação, soma 6 pontos ganhos. Nos outros jogos de ontem, Nova Iguaçu 1, Bangu também 1, Boa Vista 0, Madureira 0. Tá certo. Antes da gente falar aqui do Campeonato Carioca, o Lobão, ele mandou uma mensagem aqui, ele quis dizer o seguinte, quando ele fala, você tem um péssimo funcionário em sua empresa, ele faz a pergunta, na verdade, você manteria um péssimo funcionário em sua empresa? Então, isso que ele quer dizer. Você manteria os jogadores que não estão vestindo a camisa? Na verdade, foi essa a colocação. E aí, você, dirigente, contrataria um péssimo empregado para sua empresa? Então, também não é culpa de quem está aqui, é culpa de quem trouxe essa pessoa para cá. Quem contratou é que não prestou atenção ou que não viu que o jogador não serviria para o elenco do Operário. Tem mais participação, muito boa a dinâmica do programa, colocando o estadual em destaque. Bom acompanhar os times do estado, é o Ricardo Medeiros, lá do bairro União. Muito obrigada, Ricardo, pela sua participação. 99214-4513, DDD 67, ao vivo pelo Facebook Giro do Esporte MS. Campeonato Carioca, Leomar. Você vê, eu estava prestando atenção nos gols, a gente vê e faz uma comparação, né? Disputa de bola na área sempre tem. Ganha quem se coloca melhor, quem acontece, mas não como aqui, que o jogador fica mais tranquilo, fica assim. Os times grandes agora estão começando a voltar com os jogadores, porque alguns pararam um pouco depois, outros tiveram problema de negociação de contrato, uma série de coisas. Então, eu acho que a volta dos jogadores principais aos times grandes do Rio vai fazer o campeonato agora ser disputado de uma forma diferente, né? Quem estava na frente era o Maricá, tem Boa Vista, esses outros times que, aproveitando que os jogadores principais das equipes não estavam presentes, foram fazendo ponto. E agora, os times grandes têm que entrar e já
partir para cima, já tem que entrar com tudo. E será que essa pré-temporada foi boa? Pode acontecer problema de contusão e também a parte técnica, até se aprimorar, se entrosarem. Tem times que se reforçaram. Então, começa a ser diferente o Campeonato Carioca. Antigamente, a gente chegava, já viu o Campeonato Carioca definido, né? Já estava com alguns times, times grandes principalmente, já com posições melhores na tabela. Não está acontecendo isso. Quando a gente pega, por exemplo, o Carioca, Paulista, muitos times jogando, coloca lá um mistão, né? Põe alguns jogadores titulares, coloca uns reservas, às vezes pega um ou outro da base. E muitas vezes o torcedor não entende, fala, gente, mas por que não coloca o titular? Tá perdendo, essa equipe não tá bem. E o torcedor cobra, né? Cobra, e às vezes não dá tempo, Eva. Quando coloca o jogador, coloca o time em campo... titular ou time com bons jogadores, não dá tempo de se recuperar no campeonato. Então, corre-se um risco de perder um título estadual porque não teve jogadores desde o começo com um time forte já, um time para vencer o campeonato. Alex Delina, campeonato estadual, 4ª rodada, a gente falando muito na expectativa, né, do Coxinha Operário. Qual outro jogo que você destacaria? Olha, eu quero chamar a atenção, até mesmo da gente aqui, por Costa Rica, viu? Costa Rica está dando uma minerada, comendo pelas beiradas. Chegaram 2 jogadores, o Fumaça e o Eltinho. O Eltinho fez nome no Campeonato Mato Grossense e tem também o Dil Soares, que é um grande treinador, fez história também no Campeonato Mato Grossense. Abra o olho com o Costa Rica, que está comendo pelas beiradas e pode dar trabalho aí. Eu acredito que a Costa Rica seja um dos favoritos a conquistar o título de 2025 do estadual. E o Costa Rica, que já teve uma grande temporada, né? Representou muito bem a gente. Acho que na Copa Verde foi uma das melhores participações, né? Sul-Mato Grossense. Já passou de fases, né, na Copa Verde, já conseguiu bastante. E outra coisa, a gente realmente, Delina está correto, a gente não está observando, prestando atenção no que está acontecendo com o Costa Rica, até porque ainda não chegou a chamar atenção. Mas a hora que a coisa precisar e ele realmente... se mostrar, pode ser a grande surpresa do campeonato. Surpresa em termos, surpresa hoje, porque a gente até cobra e espera uma boa performance do Costa Rica pelo que ele já apresentou em outros campeonatos aí. Boa lembrança, eu acho que eu concordo com você. Eu acho que tem que chamar a atenção um pouquinho mais, prestar atenção tanto nos jogadores quanto na comissão técnica. Leomar, segunda você está de volta. Tomara que sim, e para falar de coisas boas do nosso campeonato, né? Já está chegando numa fase intermediária para a final do campeonato. Tomara que a gente esteja aqui na segunda-feira para comentar, para trazer boas notícias para o nosso torcedor. Alex Delina, até segunda. Eva, obrigado. Ricardinho, um abraço. Léo também. Até segunda. Bom final de semana a todos. Valeu. Bora, Ricardo. Bora, segunda-feira com muitos gols para você aqui no Giro. Agradecendo sempre a sua companhia, a sua audiência, a sua participação. Ótimo fim de semana. Até segunda.